Aleluia. Graça e paz a todos. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia especial para nós, porque vamos assentar à mesa com o Senhor. E deveria ser um dia que a igreja tivesse lotada, porque além de ser um mandamento, uma ordenança, e ele ainda diz que aquele que não beber do sangue dele e não comer da carne dele, Jesus disse isso, não tem parte com ele. Não tem vida em si. Então, nós precisamos alertar os irmãos para isso. E hoje eu estou muito feliz porque quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me deu e que o Senhor me ajude. E ajude você também a compreender, a entender, e ajude aqueles que estão em casa também, que vai ver esse vídeo, a entender, a compreender o que o Senhor tem para falar essa noite. Amém? Abre a sua Bíblia em Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. O título dessa pregação é As Últimas Palavras de Jesus Condenado. Forte, né? As últimas palavras de Jesus condenado. Por que não crucificado? Porque ele foi condenado, depois crucificado, né? Lucas 23, 34. Amém? Todos acharam? Está dizendo assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Esta foi a primeira palavra de Jesus na cruz do Calvário. Foi perdão. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Esta foi a primeira palavra de um homem crucificado. É expressar a vontade do Pai. O perdão que ele liberou na cruz do Calvário expressa a vontade de Deus Pai. Porque quando ele orou a Deus e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A resposta de Deus foi: não é possível. Por que Deus respondeu assim? Porque ele caminhou para tomar o cálice. Provavelmente, Jesus ali crucificado, em todo o tempo, a palavra que saiu da boca dele foi essa: perdoe. Perdoe. Esse perdão ecoa da cruz até hoje. Esse perdão é para você que ainda não se entregou a Jesus. Esse perdão é para você que já se entregou a Jesus. Perdoe os pecados deles. Esta foi a palavra que Jesus disse. Perdoe os filhos deles. Perdoe a geração futura. Jesus ali, irmãos, crucificado, a coisa complicada para ele. Ele poderia dizer: Pai, anota o nome de cada um deles. Pai, o Senhor está vendo. Mas aí ele não teria bebido o cálice que estava proposto para ele. Ele olhou e disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. O sangue de Jesus derramado na terra foi o perdão e remissão para os nossos pecados. Você fala: pastor, mas eu já sabia disso. Que bom, irmão. Às vezes está aí. Estou aqui para te lembrar, para que você viva
vive esse perdão. O escritor de Hebreus 12, 24, menciona lá o sangue de Abel. E diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. E o que diz o sangue de Abel? Gênesis 4, 10, fala que o sangue de Abel fala de justiça. O Senhor, quando encontra Caim, ele fala: o que fizestes? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. O sangue de Jesus proclama o perdão. O sangue de Abel, caído na terra, clama a justiça. Mas o sangue de Jesus proclama a salvação, a redenção, o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos crer no perdão dos pecados. Amados, às vezes você está aqui dentro, você traz um convidado, você encontra com as pessoas lá fora. Às vezes nós precisamos ter tanta convicção do perdão dos nossos pecados, que isso às vezes, pastor, atrapalha até você receber cura, receber libertação. Em Marcos, capítulo 2, versículo 1, nós vemos uma passagem que é muito interessante, eu gostaria de lembrar os irmãos dela. Onde Jesus estava pregando ali no salão, mas estava tão tumultuado de gente, que eles não conseguiam chegar. E uns amigos de uma pessoa que era paralítico, levou esse paralítico para apresentar diante de Jesus. Mas Jesus não conseguia chegar até Jesus, e eles acharam uma brecha no telhado, abriu e desceu aquela pessoa diante de Jesus. Jesus olhando para ele, e vendo-lhes a fé, disse para ele o quê? Você está curado, levanta, toma o seu leito e vai. Foi isso? Não. Muito bem, pastor. Não foi isso. Jesus olhando para ele disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Não é muito intrigante? Porque você acha que aqueles amigos daquele paralítico levou ele ali, foi para ouvir essa frase? Os seus pecados estão perdoados? Provavelmente não. Eles devem ter ficado: ué, mas nós pensávamos que ele ia dizer: levanta, anda. E os escribas que estavam ali, os doutores, os fariseus, ficaram meditando daquilo, razoando em seus corações, dizendo: quem é ele? Aí Jesus volta e fala: para saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, levanta, toma o teu leito e anda. Mas por que Jesus disse para aquele paralítico que seus pecados estão perdoados? Porque aquele homem nasceu e viveu no tempo da lei, e ele entendia que ele estava daquele jeito porque em algum momento ou os pais ou os avós tinham pecado. Ele ainda vivia na questão da maldição hereditária. E ele, quando Jesus diz para ele: os teus pecados estão perdoados, ele recebeu fé para ser curado. Então, o perdão dos pecados é tão importante, irmão, que às vezes você fica se medindo quando você vai pedir uma cura, quando você vai pedir uma bênção. Nós estamos numa campanha aqui na quarta-feira, de uma campanha de bênção para o seu lar, bênção para a sua casa, bênção para você. Nós buscamos milagres do Senhor para a sua casa. Mas às vezes na hora de pedir, você fala: será se eu mereço? Eu não fiz, acho que eu não vou receber, porque eu não fiz tudo tão certinho como deveria. Eu quero te dizer que os teus pecados estão perdoados, que você hoje pode chegar na presença do Pai com toda a paz, porque o castigo, como o pastor Dori disse, que estava sobre nós, Ele levou sobre si. A condenação que era para nós, Jesus levou sobre si, para que nós pudéssemos ter paz hoje, ousadia diante do Senhor.
segunda palavra que Jesus disse na cruz, está em Lucas 23, do 39 ao 43. Acompanhe a leitura, por favor. Lucas 23, do 39 ao 43. Você que ainda, que vai me ver e ouvir pelo YouTube ou pelo Face, eu estou te falando, Jesus bradou da cruz. Perdoa eles. Esse perdão é para você também. É para você que, às vezes, pensando assim, para mim não tem perdão, para mim não tem jeito, eu sou o pior dos piores. Aquelas pessoas que estavam ali, todas, nenhuma delas era melhor que você. Eles crucificaram e mataram o Filho de Deus. E Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Nós estamos inclusos nesse perdão. Você que ainda não acessou o perdão na cruz do Calvário, faça isso hoje, da onde você estiver. Aonde você estiver, levanta a sua mão e diz assim: aquele perdão na cruz do Calvário, hoje me alcançou. E você está perdoado. A segunda palavra está em Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Palavra poderosa. Quantos de nós não falamos essa palavra? Jesus, lembra de mim. Jesus, lembra dos meus filhos. Jesus, lembra dos meus irmãos que ainda não te conhecem. Jesus, lembra dos meus parentes, daqueles que estão acamados. Jesus, lembra da tua serva, lembra do teu servo. Há gritos entalados. Aquele ladrão ali com toda a simplicidade, sem nem ter entendimento, eu falo com tranquilidade, ele não tinha nem entendimento, porque ele disse que Jesus, que ele queria estar no reino, reinar com Cristo. E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero te dizer, se Jesus, naquela situação ali, crucificado, dilacerado, e além vinha de sofrimento ali de tantas horas, apanhando, ele teve tempo para um ladrão. Ele teve tempo para um ladrão. Ele tem tempo para você. Ele tem tempo para os seus filhos. Ele tem tempo para os seus negócios. Ele tem tempo para essa enfermidade, para colocar a mão e te trazer a cura. Ele tem tempo para você. Porque se ele teve tempo para aquele ladrão na cruz, daquela situação que ele estava, tenha fé, meu irmão, ele tem tempo para você. Ele tem tempo para você. Ele quer te curar. Ele quer salvar os nossos filhos. Ele quer salvar os nossos parentes. Ele quer
te abençoar, te fazer prosperar. A cruz nos mostra que você não está esquecido. Temos paz, porque Ele levou toda a condenação que estava sobre nós. Olha, se tem uma coisa que agrada a Deus, que agradou a Deus, que agrada a Deus é quando um pecador reconhece que ele é pecador. Quando uma pessoa reconhece que ele é pecador. Irmãos, tivemos aqui nas reuniões que a gente faz na segunda-feira, alguns debates com relação a esse ladrão da cruz. Mas isso foi algo que Jesus fez para desmascarar os religiosos. Porque o ladrão da cruz, ele não fez nada. Não houve arrependimento ali. Ele só reconheceu. Ele só reconheceu. Ele disse para o irmão dele assim: não vê que nós estamos aqui porque merecemos estar, pelos atos que nós praticamos. Mas ele nada fez para estar aqui. Ele só reconheceu. E Jesus o salvou. A palavra do Senhor não foi assim: filho, você fez tudo errado, agora, aqui nessa condição, você vem me procurar? Às vezes pensamos assim, né? Às vezes olhamos para o nosso irmão, os nossos parentes, os nossos filhos, às vezes, e falamos: será se tem jeito? Será se o Senhor vai mudar essa história? Eu estou aqui para te dizer que vai. O ladrão na cruz, ninguém apostava nele, ninguém dava nada por ele. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha, você, nós, somos o objeto, alvo do amor de Deus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos fazer as nossas reações e ações condizer com aquilo que nós cremos. Nós vivemos a vida toda correndo atrás de muitas coisas. O sonho do homem é viver eternamente. Jesus dá de graça. De graça. O sonho da ciência é descobrir a imortalidade, a longevidade de vida, paz, saúde, como viver eternamente, riquezas. Todos querem a salvação, mas o que eles realmente precisam é conhecer o Salvador. Irmão, você pode falar para qualquer pessoa: você quer salvar? Você quer ser salvo? Quero. Ninguém vai negar. Mas quando fala para ele do Salvador, aí a coisa complica um pouquinho. A vida cristã não consiste em métodos. As pessoas aí, o problema é que nós falamos muito pouco, e as pessoas estão iludidas porque pensam que tem métodos servir ao Senhor. Eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso ir em tal lugar de a pé, eu preciso ir de joelho, outros. Não! O cristianismo é um estilo de vida, onde Cristo é tudo em todos. As pessoas precisam saber aí fora. Ele é o perdão, Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a cura, Ele é a paz, Ele é o milagre que você espera. Ele é a prosperidade. Ele é o socorro presente na tribulação. Se você hoje entender como o ladrão da cruz, que você é totalmente pecador,
você está apto para estar com Ele no paraíso. Que foi a única coisa que o ladrão da cruz reconheceu, que ele era pecador. Que ele era pecador. As pessoas aí fora precisam saber disso, que eles são pecador, mas que tem um Salvador, e eles precisam acessar essa salvação. Nós, irmãos, só somos o instrumento que o Senhor usa para colocar para dentro. Para colocar para dentro. Quem transforma é o Senhor. Nós não deveríamos achar difícil evangelizar, pregar, falar do amor de Jesus, porque não tem nada para nós mesmos fazer. É só falar. A obra é Ele que faz. A terceira palavra na cruz está em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Como homem, Jesus sentiu, com certeza, toda a dor das chibatadas, dos pregos, da humilhação, do cuspir, dos tapas. Com certeza, ele sentiu tudo isso. Mas, com certeza absoluta, eu posso te falar, que nada se compara dessa separação. Esse momento foi separado. Deus Pai do Deus Filho. Olha, irmãos, em todo o Evangelho, o Novo Testamento, você não vai ouvir Jesus chamando o Pai de Deus, se dirigindo ao Pai de Deus. Sempre Ele chamou de Pai. Se pedirdes ao meu Pai, quando clamardes ao meu Pai. Mas aqui, Ele fala: Deus meu, Deus meu. Aqui Ele sentiu a dor da separação, porque houve separação do Pai e do Filho. O Pai virou as costas para o Filho. Sabe por quê? Para não virar as costas para nós. Naquele dia, o Pai virou as costas para o Filho, para não virar as costas para você. Deus teria que virar as costas para Jesus. Esta foi a maravilhosa troca do Calvário, onde a justiça encontra com o amor de Deus, e resultou no perdão para todos os que crêem. Em Efésios 5:2 tem uma menção muito importante sobre o sacrifício. Efésios 5:2 diz assim: Paulo disse: olha, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmãos, o Pai sabia que o seu filho era inocente, que ele não tinha pecado. Ele se refere a Jesus ali no Jordão, no batismo: este é o meu filho amado, a quem muito me compraz.
Porque se você, irmão, se você vê o seu filho sendo condenado por algo que ele fez, dói demais, não dói? Você consegue imaginar isso? Dói demais. Mas se você vê seu filho condenado, pastor, por algo que ele não fez, eu penso que é incompreensível. Você não consegue entender. O amor de Deus é incompreensível. Ele entregou o Filho amado por mim e por você. E por você também que está me ouvindo, vendo por esse vídeo. Ele entregou o Filho amado por você também. Eu sei que você ainda não consegue entender isso. Porque se você conseguisse entender, se nós conseguíssemos entender a profundidade desse sacrifício, eu não ouviria 2 glória a Deus aqui só. Um daqui e um daqui. Eu ouviria mais. Eu ouviria brado. Mas quem sabe, o Espírito Santo ainda vai ouvir um brado seu, a hora que você abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 22, abre lá por favor. Salmo 22, versículo 17. Abre lá. Para você acompanhar o que eu estou dizendo. Olha, esse Salmo 22, irmãos, ele foi escrito por Davi. E ele é muito interessante, porque, assim, Davi fala um pouco dele, mas o Espírito o toma e fala das coisas de Jesus. Eu entendo que quando você fosse falar assim, aonde, no Velho Testamento fala de Jesus, você ia citar Isaías, provavelmente. Isaías 53, como foi lido aqui. Mas olha que coisa maravilhosa. Eu só peguei esse versículo, mas se você ler o Salmo todo, você vai ver o que fala de Jesus. Olha o que Davi fala que iria acontecer com Jesus. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me. Amados, a chicotada, os estudiosos dizem que elas iam ao osso. E Jesus aqui, Davi fala que Jesus, que ia acontecer com Jesus, que os ossos dele ia ficar olhando para ele. É pouco para você? Consegue dar um glória a Deus? Consegue falar, glória a Deus, esse homem se entregou por mim, porque isso estava sobre mim, essa condenação? Irmãos, eu não sei, eu não consigo entender o que precisamos fazer para fazer você entender o que é que foi, como foi esse sacrifício. Tudo que nós falarmos aqui é pouco, entendo o que é, mas nós precisamos esboçar uma reação diante de uma verdade dessa exposta para nós. Jesus foi tão martirizado, irmãos, que os ossos olhavam para ele, no lugar daquelas chicotadas, os ossos olhavam para ele. A quarta palavra dita na cruz. João 19, do 28 ao 30. A quarta e a quinta palavra, eu vou falar as duas juntos. Consegue acompanhar? João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. É engraçado que parece que abriu um parênteses aqui, porque ele fala assim, depois que Jesus viu que estava consumado, o brado dele não seria, Pai, está consumado. Parece que ele lembra, né? Tenho sede. E ele diz por que ele lembrou. Ele disse que é para se cumprir as escrituras. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopor,
lhes chegaram à boca. Isso aqui é porque em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, Jeremias fala que existia um ditado entre os judeus, que era os pais comem a uva e embotavam os dentes dos filhos. Ou seja, os pais pecavam e a maldição ia para os filhos. Mas lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, Jeremias diz que viria aquele que não mais iria se dizer esse ditado, que todo aquele que pecasse, ele mesmo pagaria o seu pecado. Então Jesus está falando isso aqui, o vinagre também embota os dentes. Isso é para acabar essa história da maldição hereditária. Não que eu não acredite, eu acredito na maldição hereditária, pastor, não entre nós. Não entre nascidos de novo. Se você nasceu de novo, a Bíblia diz que ele levou sobre si. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os vossos pecados, todos os nossos pecados. Jesus parece que para e fala, para aí, ainda falta algo para se cumprir as Escrituras. E ele está se referindo aqui, porque quando molha ali aquele vinagre, aquela esponja, e coloca na boca dele, é para também dizer, os meus dentes também foi embotado, por causa dos seus pecados, por causa do pecado dos seus filhos, e não mais vai se ouvir em Israel, que os pais comem a uva e embota os filhos dentro, ou seja, os pais pecam e os filhos pagam pelo pecado. Todo aquele nascido de novo, o Senhor levou sobre si toda a maldição. Continuando para a última palavra, dita na cruz. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Não tem mais nada a ser feito. Nós fomos inseridos numa obra consumada, pastor. Tudo pronto. Tudo pronto. Não tem nada que você possa fazer para acrescentar. Esta é a base fundamental da nova aliança. É você entender que você foi inserido numa obra consumada. O Senhor Jesus foi o único homem que nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados. No Éden, a gente vê ali uma expressão dessa obra consumada. Quando o Senhor resumiu a obra da sua mão em 6 dias. Não foi isso, pastor? Em 6 dias, no 6º dia, ele resumiu fazendo o homem. Tudo que você vê, tudo que a ciência conhece, Deus fez em 6 dias. Mas para te salvar, durou 6 ou 7 anos, porque foi a salvação, o Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Então olha para você ver a obra da redenção, o quanto ela custou para o Senhor. O Senhor fez tudo que você conhece, olha que a ciência não conhece mais do que 10 a 15% do que o Senhor fez. Demorou 6 dias. Mas para a sua redenção, para a sua salvação, para a nossa justificação, a obra foi dolorosa para o Senhor.
Em Gálatas 3,14, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele propiciação, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em 1500 anos, aproximadamente, antes de Jesus vir, Moisés escreveu, para que todo aquele que fosse pendurado no madeiro fosse maldito. E Jesus foi pendurado no madeiro para levar sobre si a maldição que estava sobre mim, estava sobre você. Olha, não existe mais condenação sobre mim, sobre você. Hoje você pode dizer que não há mais condenação, porque a obra está consumada. Toda a obra da redenção do homem está consumado. Você que está me assistindo, se você hoje acessar essa obra consumada na cruz do Calvário, aonde você estiver, se você erguer sua mão e dizer assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, essa obra consumada, o perdão na cruz do Calvário te alcançará. A obra está consumada. Hebreus 10:17 acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amados, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dúvidas, Ele levou sobre si a condenação que era prevista para nós, para que hoje nós pudéssemos ser livres e poder glorificar e exaltar o nome desse Criador maravilhoso, soberano. Esta é a mensagem que Deus me deu para trazer para vocês, que na cruz do Calvário Ele fez aliança com nós, através do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, você sabe por quê? Porque quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício, ele entrava no Santo do Santo, e aquelas pessoas que estavam ali fora ficavam aguardando ansiosamente para saber se ele sairia, porque se ele saísse, é porque o sacrifício foi aceito, e eles tinham recebido o perdão dos seus pecados por mais um ano. Jesus ressuscitou para que você tenha certeza que o seu perdão foi aceito. Amém? Louvado é o teu nome. Pai, nós te louvamos e agradecemos o Senhor por esse privilégio que temos, ó Deus, de poder falar com simplicidade da tua palavra, daquilo que o Senhor fez, da redenção, do teu projeto para a salvação do homem. Nós te louvamos e agradecidos estamos, porque o Senhor levou sobre si toda a condenação que havia sobre nós. O Senhor virou as costas para o teu filho para não virar as costas para nós, para que nós pudéssemos chamar de Pai. Ele te chamou de Deus, para que nós pudéssemos te chamar de Pai. Ele nos ensinou a relacionar com o Senhor como Pai, e nós te louvamos. Ah, papai, louvado é o teu nome, Senhor, por isso. Amém? Glória, glória ao nosso Deus.